que a gente faça, que a gente se coloque em ação. Eu gosto muito dessa prece por isso. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que tem a ver com essa questão de sermos esse instrumento, de sermos essa ação. É a importância dos bons pensamentos. A base dessa reflexão de hoje é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, que está nas bem-aventuranças. Então, nós vamos falar da importância dos bons pensamentos, mas com essa base desse capítulo 8. E eu quero começar com vocês com uma frase de Emmanuel, que está no prefácio de um livro. Esse livro é pequeno de tamanho, mas é grande em ensinamento, que se chama Pensamento e Vida. No prefácio desse livro, Emmanuel já começa no prefácio dizendo: o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Eu vou repetir. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Essa é a frase de Emmanuel, já no começo do livro Pensamento e Vida, lá no prefácio. Então, ele está dizendo que nós criamos a nossa realidade. Mas quando ele fala a vida que procuramos, ele não está falando da vida que desejamos. Ele está falando da vida que nós estamos escolhendo. A partir desse campo do pensamento. Mas Emmanuel também nos explica nesse livro que pensamento não é só essa parte racional. Não são só o campo das ideias. Que quando a gente fala de pensamento, a gente acha que é só essa parte das ideias. Emmanuel nos explica que pensamento é ideias mais emoções. Então entra a questão dos sentimentos e das emoções junto com o pensamento e que forma esse nosso campo vibracional. E também no livro No Mundo Maior, do André Luiz, tem o instrutor Calderaro, que explica o que significa a nossa casa mental. Essa casa mental ela tem 3 andares. No primeiro andar ficam nossos instintos, a nossa parte mais primitiva, o nosso impulso. No segundo andar da casa mental ficam essa parte dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções. Já essa parte que nos conecta uns aos outros. E no terceiro andar é a parte mais racional, a parte lógica, esse poder de tomar decisões. E é isso, esse terceiro andar, que é a parte mais recente do nosso cérebro desenvolvida, é esse terceiro andar que nos diferencia dos outros mamíferos. Porque nós temos essa condição de fazer escolhas. Então, só com essa explicação, nós percebemos que a nossa casa mental é formada de ideias e emoções, como nos disse também Emmanuel. E é muito importante nós entendermos isso e que fique claro para vocês que cada vez que eu falar a palavra pensamento, eu estou falando nesse conjunto. Eu não estou falando só da parte racional. É muito importante nós entendermos isso porque a qualidade do nosso campo vibracional vai ser formado por tudo isso, por esse conjunto de ideias e emoções. E hoje nós estamos num dia de desobsessão. E esse nosso campo vibracional, ele atrai e repele, conforme o que está vibrando. Então, as nossas companhias, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, vai depender desse nosso campo vibracional, do como nós estamos vibrando. O problema é que esse pensamento, esse conjunto de ideias e emoções, muitas vezes estão muito inconscientes na gente. Que a gente nem percebe como que isso funciona na gente. Então, para que a gente entenda
como que se dá o processo da obsessão. Nós vamos falar um pouquinho disso, só para a gente entender como funciona esse nosso campo de pensamentos e como que a gente atrai. Quando eu falo repele, por exemplo, a gente tem muita vontade de conquistar algo bem bacana na nossa vida. Mas se a gente tiver com esse campo vibracional no negativo, a gente vai repelir as boas oportunidades. E a gente vai atrair aquilo que não é tão bacana, porque é através da nossa vibração. Por isso que o Emmanuel disse que a gente cria a nossa vida a partir de nós mesmos, desse nosso mundo interno. Então, num livro de André Luiz também, Ação e Reação, André Luiz vai sair numa missão com o espírito Silas. E eles vão observar como que se dá a ação dos obsessores. E aí eles têm uma conversa com um obsessor que está muito empenhado numa pessoa, em atrapalhar a vida de uma determinada pessoa. E esse obsessor dá uma aula para André Luiz e Silas, de como que os obsessores agem. E, pessoal, é tudo mental. A conexão, ela é toda mental. Nós, aqui, como encarnados, a gente consegue esconder os nossos pensamentos. A gente consegue estar num lugar e estar achando uma droga e estar sorrindo. E lá na nossa cabeça a gente está pensando. A gente consegue encontrar uma pessoa que a gente não gosta tanto e, ai, que saudade que eu estava de ti. E é mentira, na nossa cabeça a gente está pensando outra coisa. Aqui a gente consegue disfarçar. Mas, para os espíritos, eles nos veem quem nós somos, como se a gente fosse transparente. E assim vai ser também quando a gente desencarnar. Quando a gente tirar essa roupa física, nós seremos somente nossa essência. Seremos transparentes. Mas voltando lá para Silas e André Luiz, eles conversaram com o espírito Leonel. E o Leonel conta que está obsediando o rapaz. Está empenhado nisso. E ele conta como que os obsessores fazem esse processo. E ele conta, inclusive, que existe uma escola para ensinar a ser obsessor. Para eles aprenderem qual é a manha para chegar ali no âmago da pessoa. E aí ele conta que todos nós temos desejos imediatistas, desejos passageiros. Aquele desejo que dá de comer algo, de ir ao banheiro, de fazer um passeio, de encontrar alguém. Desejos imediatistas e passageiros. Desejos do dia a dia. Mas também todos nós temos um desejo central. Algo que é central. E aí ele contou para André Luiz e para Silas que é só ficar uns dias por perto da pessoa e observar os pensamentos. Observar o que passa nessa caixa mental. E aí, observando, eles percebem esses desejos imediatistas que passam na pessoa, mas eles percebem que tem um ponto que a pessoa volta ao pensamento várias vezes durante o dia. E no outro dia, ela volta várias vezes nesse mesmo ponto. E pensa muito nisso. Então, esse é o desejo central dessa pessoa. Seja conquistas materiais, seja uma mágoa que ela carrega e não consegue pensar em outra coisa e só pensa nisso que feriu, seja um ódio e uma vontade de vingança e só pensa quando que vai conseguir fazer isso, seja o que for. Esse desejo central que faz a pessoa voltar nesse ponto muitas e muitas vezes. E aí os espíritos que estão na volta sabem, aí, bingo, aí é o desejo central dela. E é aí que nós vamos agir. E aí é muito legal porque eles não fazem nada com a gente, eles apenas sopram a brasa daquilo que já tem dentro de nós, das nossas ambições, dos nossos desequilíbrios. E aí eles vão ali e sopram a brasa. E aí está feito o estrago. Aí nós somos
facilmente manipulado através da mente por esses seres que querem sim nos prejudicar. Geralmente são seres que a gente tem alguma pendência de existências passadas e que eles querem nos prejudicar. Ficaram perto até descobrir esse ponto para agir contra nós. Porque o nosso pensamento, como eu disse, é transparente para eles. Inclusive, os espíritos dizem que o nosso pensamento tem cheiro, tem cor, tem forma, tanto que a gente chama forma pensamento, porque forma aqui no nosso campo vibratório, essas formas pensamentos ficam girando aqui na nossa volta. Então, eles sabem o que são os nossos desejos. Sejam os imediatistas, seja esse desejo central que é onde eles vão agir. E aí, se nós pensarmos nessa questão de cor, de cheiro, e nós entendermos que isso é vibração, é frequência, que é o que nos compõe, através das nossas ideias e das nossas emoções que formam esses pensamentos, nós vamos entender que muitas vezes, se nós estivermos atentos, a gente vai conseguir compreender que às vezes a gente chega perto de uma pessoa e a gente sente algo tão gostoso, uma paz. Porque essa pessoa cultiva no seu mundo interno os bons pensamentos. Ela está atenta nesse cultivo do seu mundo interno. Mas também a gente sabe que tem algumas pessoas que a gente chega perto e a gente já sente uma coisa mais pesada. E aí, são essas formas de pensamentos mais escuras, onde a pessoa está num pensamento mais negativo. E aí, pessoal, vocês pensem uma coisa, quando a gente partir daqui e voltar para a nossa pátria espiritual, como eu disse, vamos deixar essa roupa que nós usamos hoje. E lá, somos transparentes. Lá, a gente não tem fingimento. Se a gente pensou, os espíritos que estão próximos já sabem. Tanto que se a gente lembrar de Nosso Lar, para quem assistiu o filme, quem leu o livro, André Luiz pensava e os mentores dele que estavam próximos já respondiam, sem ele perguntar. Porque eles sabiam o que se passava na mente de André Luiz. E aí Raul Teixeira, que é um palestrante espírita, que tem uma casa no Rio de Janeiro, né, que trabalha com o espiritismo e ampara muitas almas carentes, perguntaram para ele se ele tinha medo de morrer. E o Raul Teixeira disse que medo ele não tinha, mas que ele tinha uma vergonha de morrer, porque a hora que ele morresse, todo mundo ia saber quem ele era de verdade. Então ele só sentia vergonha, medo não. E aí, com toda essa explicação, vamos para o capítulo. Bem-aventurados os puros de coração. E o que Jesus nos disse nesse capítulo? Que o que entra pela boca não é o que torna o homem impuro, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da boca é aquilo que está cheio o coração. Jesus nos fala isso. Nesse capítulo que Kardec colocou nesse capítulo. Então, se nós pararmos para pensar nessa questão do cultivo dos bons pensamentos, a importância de nós termos bons pensamentos, a gente tem que pensar no cultivo do nosso mundo interno. Porque a nossa fala, as nossas ações, as nossas escolhas, elas estão sendo impulsionadas por esse mundo interno. Composto das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, tudo começa aí, como se fosse um fermento, lá dentro de nós. E aí sai nas nossas ações, nas nossas falas. Por isso que Jesus disse que é o que está cheio o nosso coração. E como eu disse antes, muitas vezes de forma inconsciente, por estarmos no automatismo, vivendo mecanicamente, em busca somente daquilo que a gente precisa para bem vivermos aqui no mundo material,
nós não prestamos atenção em como estamos sentindo, que pensamentos que estão sendo gerados a partir disso e o que vai sair depois nas nossas ações. E aí vira tudo um piloto automático e quando a gente vê, a gente está todo atrapalhado. Fazendo coisas que nós não gostaríamos de verdade de fazer, mas por invigilância nossa, a gente acaba fazendo. Porque a gente deixa isso fermentando lá dentro de nós. E Jesus também disse, basta um pouquinho de fermento para levedar toda a massa. Então, esse capítulo, ele nos fala de como é importante nós fazermos esse cuidado de quem somos por dentro. De vigiarmos os nossos pensamentos. Jesus também disse, orai e vigiai. Vigiarmos os nossos pensamentos. Buscarmos, nos empenharmos para ter pensamentos mais positivos, mais benéficos, mas não buscar por pensamentos positivos, de falar, eu preciso pensar positivo. Só isso não vai adiantar de nada. Porque quando a gente vê, a gente está pensando negativo. Porque já está enraizado em nós. O que a gente precisa fazer de fato? As mudanças morais, que é o que o Evangelho nos convida, que é o que Jesus veio nos convidar, nos convocar há mais de 2000 anos. Para que a gente faça essa mudança moral. Nós já conseguimos avanços maravilhosos na ciência, na tecnologia, mas a parte moral ficou parada. Porque quando a gente pensa no que Jesus falava para os fariseus, para os publicanos, chamava de hipócritas, porque eles tinham esse costume que tinha que lavar as mãos antes das refeições. Nós temos até hoje, né? Mas aí Jesus aproveitou isso para dar um ensinamento. Jesus não lavou as mãos e aí ele foi questionado. E aí ele disse, não é o que entra pela boca que nos torna sujos, mas é o que sai dela, porque disso está cheio o nosso coração. E será que assim como a gente faz a higiene das mãos, que é tão importante, e que foi tão enfatizado agora durante a pandemia, que a gente cuide bastante da higiene das nossas mãos, mas será que a gente lembra de fazer a higiene do nosso coração, a higiene dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos? Porque o que é a palavra cultivo? Quando eu falo, o que nós estamos cultivando? Cultivo, quando a gente cultiva uma planta, a gente tem que colocar água, a gente tem que fazer a poda quando necessário, a gente tem que ali todo dia com carinho ver como está, se precisa de mais água, menos água, se precisa de poda, não precisa de poda. Mas muitas vezes a gente tem que podar, cortar. E será que a gente está olhando para o que a gente precisa podar em nós? E o que precisa ser alimentado? Porque a poda precisa ser feita nas nossas limitações, nos nossos vícios morais, aqueles que a gente traz de muitas existências. Já a água que alimenta é nas nossas virtudes, aquelas que já conquistamos, também em muitas existências. Então, é tudo um olhar com cuidado. O problema é que a gente não está acostumado, não fomos ensinados a olhar para o nosso mundo interno, a olhar para aquilo que sentimos. Quantas vezes somos convidados para algo e a gente sente ruim no peito, não bate legal, e a gente vai igual, porque a gente não ouve aquilo que o nosso corpo está sinalizando. Nós não ouvimos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Assim como a gente também pensa milhões de coisas por dia, enlouquecidamente. Como dizem os orientais, os macaquinhos loucos que não param de pular 1 minuto de galho em galho. Assim é a nossa casa mental. Pensando. Mas se a gente for parar para olhar o que é realmente que vale a pena tirar desses nossos pensamentos e o que é lixo mental, a maioria é lixo mental.
Só que o que vem na nossa cabeça fala muito de quem somos internamente. E aí nós voltamos para aquele ponto de sempre, que quem já escuta as palestras aqui sabe, que a gente fala, reforma íntima, autoconhecimento, e a gente volta para o mesmo ponto, que é necessário fazer esse processo. Porque se nós não soubermos quem somos, se nós não soubermos onde estão as nossas fraquezas, qual o nosso calcanhar de Aquiles, quais são as nossas virtudes, porque às vezes a gente esconde até as nossas virtudes da gente. Tanto que Jesus contou a parábola dos talentos, aquele que esconde o talento. Porque nós escolhemos escondemos de nós até os nossos potenciais. Por medo, por insegurança. Não sabemos nem olhar para isso porque fomos nos criando assim com esse medo e com essa insegurança que pode ter sido criado nessa existência ou pode ser que a gente já traga de outras existências. E aí a gente está sempre sendo estimulado a ter uma profissão, a ter estudo, a ter família, a ter filhos, a ter carro, a ter casa. E a gente nunca foi estimulado a ser. A buscarmos esse cultivo interno. Porque é só através desse trabalho é que os nossos pensamentos vão se modificar. Não adianta a gente ficar fazendo mantra, a gente ficar falando gratidão o tempo todo, a gente querer ser gratiluz por fora, que a gente até chama hoje em dia de espiritualidade tóxica, porque é tudo muito gratiluz por fora, mas por dentro está podre. Jesus já disse, brancos por fora, podres por dentro. Há mais de 2000 anos. E a gente segue. Agora é a moda do ser espiritualizado e gratidão para todos os lados. E não está sentindo isso de verdade. E o nosso campo vibracional, ele é formado pelo que a gente sente, pelo que a gente pensa e não pelo que a gente fala de bonito. Então nós precisamos viver o que nós falamos. E foi esse o grande chamado do nosso mestre. E se nós falarmos também do nosso querido Francisco, dia dele ontem, que foi o cara que veio e viveu o que Jesus ensinou. Viveu em verdade. E sabe o que ele dizia para os discípulos dele? Vá e pregue o evangelho. Se precisar, use palavras. Se precisar. Porque o evangelho é para ser visto na gente, na nossa conduta, no nosso dia a dia. E não na nossa fala. Porque é fácil falar, é difícil fazer. É fácil vir aqui estudar e vir fazer uma palestra. Difícil é viver tudo isso no dia a dia. Mas, se nós estamos aqui reunidos, com essa vontade de fazer essas mudanças, porque se saímos de casa, viemos até aqui, é porque a gente tem essa vontade. Isso já é um grande passo. Trazer para a consciência, ter vontade. E agora é, aos poucos, se abrindo para trazer para a consciência nós mesmos. A nossa parte bonita e a nossa parte feia. A nossa parte luz e a nossa parte sombra. E olhar para isso, e entender que isso nos compõe. E que aquela parte que está feinha, a gente vai buscar trabalhar para deixá-la mais bonitinha. A gente vai começar a parar essas arestas. Mas a gente não vai conseguir aparar aresta nenhuma se nós não tivermos consciência. Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente já enxerga. E a gente é muito bom em enxergar a sombra alheia. A gente é muito bom em enxergar essa questão do que sai da boca, né? É o que está cheio o coração. A gente é muito bom em enxergar isso nos outros. Ah, isso aí, ó. Fala porque é assim, assim, assado. Mas como é difícil a gente olhar para nós e pensar por que eu falei desse jeito? Por que eu quis agredir a outra pessoa com palavras? O que isso fala de mim? Porque tudo, pessoal, fala da gente. As nossas relações é o nosso grande laboratório para mostrar para nós quem nós somos. Porque é nessa convivência que a gente vai conseguindo ver como é que a gente se relaciona. E aí vem à tona essa nossa sombra.
Mas a gente precisa estar atento, olhando para isso. E que hoje, depois dessa nossa conversa, que a gente sabe o quanto é importante o cultivo desses bons pensamentos, mas sabendo que, além do cultivo dos bons pensamentos, por trás tem um cultivo muito grande do nosso mundo interno, daquilo que mora no nosso coração, para que possa chegar no nosso pensamento. Porque só querer ter pensamento bom, a gente não consegue. A gente precisa trabalhar no nosso mundo interno para daí sim desenvolver os bons pensamentos de verdade, de fato, sem fazer máscara. Aí sim. Então que a gente possa, a partir de hoje, a gente começar a estar mais atento para o que está vindo na nossa cabeça, o que está disparando os nossos sentimentos e começar a nos perguntar por que eu estou pensando assim, por que eu estou sentindo assim. Pode ser que no primeiro momento não venha resposta nenhuma. E a gente não saiba por que está pensando assim. Não saiba por que está sentindo assim. Não saiba por que está nesse julgamento mental o tempo inteiro de tudo e de todos, inclusive da gente mesmo. Porque a gente mede o outro a partir da nossa régua. No primeiro momento a gente não vai saber. Mas num segundo momento, num terceiro, vai chegar um momento que vai vir a resposta aos poucos. E cultivo demanda tempo, demanda esforço, demanda cuidado, e eu falei de cultivo. Então, não queremos respostas nem resultados imediatos. A gente vai ter que fazer esse trabalho, esse cultivo interno, devagarinho, ao longo do tempo, para que pelo menos a gente possa dar o pontapé inicial de mudarmos a nossa frequência nessa existência, já plantando as boas sementes para as próximas existências. Porque é um plantio contínuo. Se hoje colhemos do passado, amanhã vamos colher do hoje. E o nosso comprometimento com a nossa caminhada, com a nossa jornada, comprometimento sério, verdadeiro, que sejamos verdadeiros conosco, pelo menos. Isso vai fazer uma diferença enorme para que a gente saia dessa existência melhor do que aqui chegamos. Tá, pessoal? Agradeço a atenção de vocês. Eu tenho uma frase para encerrar, que eu trouxe do André Luiz. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Só para a gente ficar com esse fechamento. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela paciência. E passo a palavra para a minha colega Carla.